Haroldo, Lelo, são pessoas, eles são muito musicais, cara. Então todo mundo falou, gente, aqui tá exagerado, vamos tirar um pouquinho. O Skank sempre usou a música do não exagerar, do menos, entendeu? Uhum. De recolher muitas vezes, até na questão de frequência. Eu não me ligo tanto, o Henrique liga mais, ó, tem frequência uma batendo com outra, cancelando. Vamos escolher, ou esse, não as duas. Então isso tem que ser olhado. E Garota é uma música propositalmente mais vazia, você vê, não tem uma guitarra distorcida, não tem nada, porque é exatamente para ela funcionar, porque ela é mais vazia, ela cresceu, né? Pode ser um pouco paradoxal, como assim mais vazia cresceu? Não, porque se você junta muito instrumento na música, fica tudo uma frequência cancelando a outra, a música não flui, não funciona, fica pesada. E aquela coisa, às vezes, menos é mais, né? Exatamente, na música isso é muito verdade. Garota Nacional, o Skank já vinha de um álbum um álbum histórico, icônico, né? Mas era o começo da carreira do Skank, né? E Garota foi aquele super hit, enfim, como é que você sentiu aquele momento? Teve alguma mudança para você pessoalmente? Como é que você... qual foi o impacto de Garota Nacional na sua vida? Teve porque a gente achava que tinha chegado numa espécie de topo com Calango, né? De popularidade. E Garota jogou a gente ainda num patamar acima, sol acima do sol, né? Um patamar de popularidade que a gente já não imaginava no Calango. E com Garota Nacional, o Skank se tornou uma banda ainda mais popular. Então eu falei disso hoje num outro momento, estava conversando com alguém, eu estava explicando que em determinados momentos daquele ano, de 96, 97 e um pouco 98, porque depois a gente também deu uma recolhida, a gente às vezes se via em festivais onde nós éramos os únicos representantes do pop rock. A gente tava tocando ali com Só Pra Contrariar, entendeu? Com banda muito louco, de pagode, de axé. Falou, cara, a gente tá se descolando do nosso segmento. Mas por que isso tava acontecendo? Porque a gente começou a chegar em lugares onde a gente nunca imaginava chegar. A gente queria fazer um som pra garotada. De repente a gente tava fazendo som pra todo mundo, pro Brasil todo, pra todas as, sabe? Pra todos os segmentos, pra todos os nichos, vamos dizer assim, né? Então a gente via, vamos participar de um programa de televisão, vamos. Aí quem tava lá? Pô, não tinha ninguém do pop rock, era um axé, um pagode. Que louco isso. Entendeu? E aí, claro que isso era conflitante. É muito conflitante. A pessoa, pô, mas pera lá, eu não quero ser... Né? A gente fincou o pé, que fosse uma bobagem, mas era o que a gente acreditava na época. A gente tem que ser fiel, de certa forma, ao nosso segmento. Entendi. Né? Nossa praia é essa aqui, nós queremos estar no festival com essa galera. Entendi, sim. Né? Claro. Mas claro, é bom levar a música também, é uma frente que você abre de levar uma música que era do segmento pop rock que começou a chegar no popular. Ao contrário do que acontece hoje, onde o sertanejo é do popular e chega e abocanhou um filão enorme do público de pop rock. É o contrário, exatamente o contrário. É verdade. A gente é que avançava, não eles. Então, também não quero entrar numa bobagem discussão, nós e não é essa a questão. Não é essa a questão. É só de segmento, né? Isso aí. Mas era isso. E então, por isso que eu acho que depois, sem trocadilho, a resposta foi a música Resposta. Que é uma música mais sofisticada, uma canção de violão, menos tipo, calma, né? Não vamos ficar... O Skank não quer ser uma banda de festinha só. Sim. A gente quer ser lembrado na hora que o cara pega um violão ou vai tocar um piano, vou tocar uma música do Skank. Demais. Bem mais que o tempo que nós perdemos, uma música, né? Que é até densa, né? Pois comparada com o que o Skank fazia, um pouco mais sofisticado, né? Claro, em termos de letra e composição. Então foi um processo que a gente viveu naquele momento e foi muito assustador. Muito assustador, porque a gente não imaginava. Quando a gente chegou no Calango, a gente falou, não, aqui é o ponto máximo. Não era. Veio depois no Samba Poconé. Quase 2 milhões de cópias vendidas. Eu me lembro de chegar na rádio... Surreal isso. E as pessoas, depois de a gente já ter trabalhado, Garota Nacional, porque aí uma porta vai abrindo outra. Garota Nacional, partida de futebol, Tom Seu, a gente quis trabalhar, eu disse a ela. E a gente era tirado a pontapé da rádio.
E os caras falavam assim, some daqui, vai pra casa, a gente não aguenta mais vocês. Vai descansar, pega a grana, vai pra praia, viaja pro exterior. Porque era assim, e a gente querendo trabalhar, velho. E a gente querendo trabalhar, não, vamos mais uma. É aquela loucura, né, de moleque, sim, de claro. Todo mundo. E uma coisa que a gente começou a também achar que poderia cair numa coisa de exaustão, de exatamente isso. Ninguém mais quer saber dos caras. Entendi. Eles exaustos, chega de skunk, porque ficou uma espécie de skunk mania. Mas o que não aconteceu? Não aconteceu, a gente não sabe exatamente por quê, mas a gente quer acreditar que foi por nossa causa, porque a gente também tirou o pé, saiu um pouco, começou a fazer muito show no exterior, não sei se você lembra. Sim, claro. Começamos a participar do festival no exterior, claro, não sei o quê, deu uma sumida. E a gente tentava explicar para as pessoas, pra gravadora que queria vender mais e mais. Falei, cara, a gente não pode queimar tudo agora. A gente é muito melhor fazendo isso ao longo dos anos do que, né, já fazer, de repente agora vender, sei lá, a gente vendeu 2, vender 3 milhões e não sei o quê. Então a gente falou, não, calma, aí, não, mas tem um Faustão pra fazer, tem um Gugu, tem não sei o quê, a Xuxa, né? E a gente falou, MTV e tal, a gente quer dar um tempo. Nem Rock Go a gente jogou. Caraca. Saímos até do Rock Go. Até do Rock Go, porque assim a gente falou, vamos tentar sair da mídia um pouco. Quando você tem um Uber hit como esse dentro de um álbum, qualquer álbum, então falando de Garota Nacional, você tem um puta hit ou 2 puta hits, não fica uma coisa, é ótimo, maravilhoso, mas não fica uma coisa que eles são tão grandes que ofuscam músicas que são incríveis do mesmo, tipo como se você tiver, eu tenho o Messi jogando no meu time, meu cara, mas o Xavi, tá o Iniesta, os caras jogam pra caramba, cara, talvez, não, mas o foco tá tão em cima de uma canção ou duas, que você tem um álbum que você sabe que ele é muito incrível, né, cara? O Samba Poconé, nosso terceiro disco, ele não foi um disco tão democrático quanto foi o Calango. O Calango era mais nivelado, né? Garota Nacional, ela chamou pra si todas as atenções, né, do disco, de quem comprava. Muita gente se referiu ao disco, nem lembrava que chamava Samba Poconé. O disco Garota Nacional. Que louco, meu. Né? Que louco. E quando você chega num patamar de 2 milhões de cópias vendidas, num período de 1 ano e meio, você tem que levar em consideração que, cara, e aí tem as reproduções e não sei o que, fita cassete, pirata e tal. E você pensa o seguinte, cara, muitos brasileiros têm esse disco em casa. E até hoje eu conheço pessoas que falam, eu tinha o Samba Poconé. A Laura tinha o Samba Poconé em casa. Então, assim, é muito fácil conhecer alguém, o primo do primo, ou se não for você mesmo, todo mundo tinha o Samba Poconé em casa. Parecia um pouco, claro, também não quero me comparar, mas aquele disco dos Secos e Molhados dos anos 70, das cabeças, né? Sim. Enfim, discos icônicos, o RPM nos anos 80. Sim, discos icônicos. Discos que ficam, o disco da família brasileira. Sem nenhum apelo político, mas assim, era o disco que assim, que todo mundo tinha, né? Mas é incrível, cara, e a gente não se dá conta do tamanho dessa popularidade, né? Quando chega, né? É um pouco assustador mesmo. Vocês sempre se organizaram muito em estúdio, né? O disco foi feito uma coisa meio sem refação, né? Como é que vocês... Como que é a organização de vocês para entrar em estúdio? Para chegar, não, vocês vão todos... Você tem um plano para estúdio? Mais ou menos, Vika, porque o que acontecia? A gente gravava o disco praticamente todo, demo, né? Você vai gravar demo, só que a gente tinha um estúdio em Belo Horizonte. Na verdade, o Haroldo tinha um estúdio. Claro, com um estúdio não equipado para ser um estúdio que viria a ser depois, onde o Skank de fato começou a gravar os seus álbuns lá inteiro. O processo, ele ia desenrolando e ia, vamos dizer, antecipando tanto que muitas vezes a gente chegava na gravadora com uma demo e os caras brincavam, pode me dar aí que eu já levo na rádio, já toco agora. Porque tava tão pronto, tão pronto. Esse foi o caso do Garota Nacional, que os caras falavam, mas sério que vocês querem ir pro estúdio agora regravar esse disco inteiro? A gente quer, porque o estúdio em BH era onde a gente tinha as ideias, mas tecnicamente ele não era o estúdio pronto para fazer um disco. Entendi. Então quando você fala, não, vocês já estavam com tudo pronto, não era. Aí a gente meio que fazia o rascunho. E aí, nesse caso, a gente veio para São Paulo, pro Mosh, que é um dos melhores estúdios do Brasil, para gravar aí sim, direto. Explicar isso para alguém de gravadora já é difícil. O Manu Chao não entendeu isso.
Ele não entendeu. Ele falou, mesmo? vocês querem que eu faça tudo que eu fiz em Belo Horizonte aqui em São Paulo de novo? Eu falei, não, Manu, é porque lá foi captado com microfone de qualidade um pouco inferior, a mesa não é legal. Então. Ele falou, mas tá ótimo, claro, ele olhando o lado artístico, e mesmo. Sim. Ali foi muito mais espontâneo. Foi ali que eu criei. Você quer que eu refaça aquele rap todo lá em francês, que eu cante igual? Falou, por favor. Ele ficou, cara, ele não entendeu. Ele fez mais a contragosto. Ele fez a contragosto. E depois a gente começou a pensar, ele tem razão. Porque às vezes a primeira tocada que é a boa, é a que vale. Então é essa que teve. Aí o que a gente fez? Depois do Samba Pogoné veio o Siderado. Foi o último disco que o Skank fez esse esquema. Rascunho, passar limpo. Rascunho e passar limpo. A gente parou de fazer isso. A gente falou, não, vamos fazer do nosso rascunho o disco oficial. Então o estúdio que era do Haroldo, do fundo de quintal e tal, passou a ser o nosso estúdio oficial. Demais. E a gente fazia tudo. Aí começa o Maquinarama. Fazia tudo no estúdio. Não tinha mais essa de viajar, de mudar de cidade pra fazer um puta estúdio com todos os periféricos importados, microfones. Porque aí também houve uma coisa do Haroldo, do Henrique, e do Lelo, de trazer equipamento bom pro estúdio, bons microfones, bons compressores e tal. Top. E tudo que era rascunho que a gente fazia antes passou a valer. Demais. E gerou muito mais espontaneidade. Sim. Não se compara. Pergunta que eu ia te fazer. Sobre o clipe. Como é que surgiu o clipe? Como é que vocês participaram da criação do clipe? Como é que foi? A gente não participou da criação desse clipe, especificamente. Ao contrário de partida de futebol, onde a gente sugeriu pro Roberto Berliner que fosse num jogo mesmo, numa arquibancada, de preferência Cruzeiro e Atlético. É assim que a gente imaginou. Eu me lembro de trocar essa ideia ainda mixando partida de futebol. Sugerimos isso pro diretor, ele acatou, claro que acrescentou várias outras coisas legais, mas Garota Nacional não. Ficou a cargo de Andrucha e Arthur Fontes. Eu só me lembro deles ligando pro estúdio, gente, eles já estavam pensando no clipe, a gravadora já queria sair com o single, a gente não tinha nem acabado de gravar o disco ainda, mas você sabe bem, você é do meio, você sabe, geralmente o single sai bem antes, naquela época, hoje é diferente. O single saía 2 meses, 3, às vezes 3, antes do disco cheio na loja. Então eles já estavam trabalhando o clipe de Garota Nacional, e Garota Nacional não havia uma ideia. Levaram para o Cine Iris, que é uma espécie de Cine Joia aqui de São Paulo, Cine Iris no Rio de Janeiro. É também um antigo cinema e tal, um pouco decadente, mas vamos dizer assim, descoladinho, né? Então tem aquelas paredes, né? A parede é verde e tal, não sei o quê. E levaram um tantão de atrizes, né, pra lá, várias meninas, algumas bem conhecidas, né, Carla Marins, enfim, Dominique Scudera na época e tal, e eles falaram, olha, a nossa ideia é um ode à mulher, assim, é uma coisa, nós vamos encher o clipe de mulher bonita, essa é a ideia. Hoje poderia ser considerado misógino, né, claro, hoje poderia, né. São outros conceitos. Outros conceitos, de outro jeito, eu falo muito, não olhe para o passado com a ótica de hoje, claro, né? Porque... Pode até olhar, mas assim, mas aí o julgamento não pode ser o mesmo. Cara, era outro jeito, enfim. Então foi, não tô querendo me redimir da culpa, não. E nem acho que a gente tenha que responder por isso. Eu quero até fazer uma observação, porque eu lembro bem quando o clipe foi lançado, e eu lembro muito, muito bem, cristalinamente de a história é uma homenagem às mulheres do Brasil. E tinha assim, várias. Homenagem às mulheres do Brasil. Paloma Duarte. Grandes, representavam grandes atrizes ali, né? E, enfim, e foi aquele estouro, acompanhando o que a música, né? O que a música alcançou. O clipe foi junto, ganhou o prêmio Escolha da Audiência, que era o prêmio mais importante da MTV, prêmio da MTV, né? E você se lembra bem que a entrega de prêmio de MTV, a audiência era igual ao final de Copa do Mundo no Brasil, né? As pessoas torciam, né? Gigante. As pessoas torciam, gigante. Principalmente pelo prêmio da audiência, né? Que naquela época, ao contrário de hoje, todos os prêmios eram mais técnicos, eram jurados e tal, não sei o quê. Chegava a hora da escolha da audiência, que era o último, era o mais importante. Ao contrário do que virou depois, que prêmio de jurado é só um, né? O resto todo é a meninada votando na internet. É isso aí. Então, foi aquele estouro. O clipe também foi muito... né, assim, foi muito divulgado no mundo todo, cara.
né? Na Europa, na América Latina. E eu me lembro de ver anunciar no VMA, né, nos Estados Unidos, no Radio City Music Hall, porque quem ganhava a escolha da audiência no Brasil, a MTV dava o direito de ir até os Estados Unidos para ver a entrega do prêmio americano, né, da MTV. E num certo momento